Um, dois, três e. Trello ou ClickUp? Qual das duas ferramentas é melhor e mais eficiente? Hoje eu vou falar dessas duas gigantes desse mercado de gerenciamento de tarefas e de projetos. Fica até o final que depois desse vídeo você vai ter uma conclusão completa entre essas duas ferramentas. Fala galera, e aí, 100% não? Aqui tá tudo certo. Pra quem não me conhece, meu nome é Ícaro, eu ajudo você a economizar o tempo da sua empresa com automação e gestão, e tudo que eu passo aqui dentro do YouTube é somente o que eu aplico já dentro da minha empresa. Então se você quiser continuar recebendo conteúdo valioso, na prática, faça aqui a sua inscrição no canal abaixo. Eu sei que você não está inscrito ainda, porque eu dei uma analisada nas métricas do YouTube. Então se inscreva aqui, ativa a notificação, porque daí você vai conseguir receber conteúdo igual a esse toda semana. E vamos fazer um combinado nesse vídeo. Deixa o like aqui no vídeo agora abaixo, porque eu sei que você vai esquecer se eu te pedir depois. Se no final do vídeo você falar que esse conteúdo não valeu a pena, você pode deixar o dislike. Então vamos fazer esse trato, deixa o like aqui já desce no vídeo aí, deixa o like aí. E aí no final do vídeo você pode deixar o dislike se esse conteúdo não te ajudar. Mas chega de enrolação e bora pro conteúdo. Então, como você pode ter visto já, a ideia desse vídeo é comparar o Trello com o ClickUp e você vai identificar qual que vai ser o melhor para você. Na minha opinião, os principais benefícios e importância para você poder fazer uso dessa ferramenta é número 1, você vai ter uma maior produtividade, porque você vai ter um ganho na eficiência, você vai ter uma melhora na comunicação da sua equipe, você vai conseguir ter um acompanhamento de desempenho bem melhor do que se você fizesse em outro lugar, e você vai conseguir reduzir muito o erro da sua equipe operacional, porque dessa forma você vai conseguir centralizar tudo em uma ferramenta só para você falar, time, faz isso, faz aquilo, tem um processo aqui para poder seguir. E aí, dessa forma, você vai conseguir reduzir o erro, você vai conseguir aumentar a produtividade e, como consequência, você vai ter todos esses benefícios que eu acabei de falar. Então, se você não utiliza ainda nenhuma ferramenta para você poder ter como centralizador ali das suas tarefas, da sua gestão de projeto ali, presta atenção nesse vídeo aqui, que agora eu vou falar um pouquinho sobre o Trello e o ClickUp. Falando aqui uma breve história do Trello, o Trello ele foi criado em 2011 pela Fog Creek. Basicamente, pelo que eu entendi a história deles, eles criaram esse software mais para uso interno mesmo. E aí eles começaram a receber muitos elogios desse software. E aí eles acabaram divulgando mais esse software, abriu mais para o público em geral para poder estar fazendo uso desse software. E aí foi então que em 2012 eles oficialmente colocaram o software em uso, que a galera começou a usar. Então, o Trello ele é mais antigo do que o ClickUp, se você não sabe. Só que o nome da Trello não era Trello nessa época. O nome deles até em 2014 era Trellis. Vou deixar o nome aqui aparecendo agora. E aí, em 2014, mudou para Trello, que é o que todo mundo conhece hoje. Só que daí, em 2017, a Atlassian, né? Eu não sei pronunciar muito bem esse nome também, mas vai estar aparecendo aqui. Ela comprou o Trello, né? Avaliado em mais ou menos 425 milhões de dólares, né? Mais de 1 bilhão, na verdade, de reais aí, dentro desse investimento. Então, eles compraram o Trello em 2017. Já o ClickUp, não. O ClickUp, ele foi fundado em 2016 pelo glorioso Zeb Evans, né? Então, ele que criou o ClickUp ali em 2016 e aí começou toda essa era. O principal motivo dele ter criado o ClickUp veio pela sua frustração de uso de ferramentas. Então, ele usava já várias ferramentas ali. Eu acabei não encontrando quais ferramentas que ele usava. Eu acho que ele não colocou muito nome ali. Mas, basicamente, pela frustração de não ter várias funcionalidades, ele acabou criando o ClickUp com esse propósito, de ter tudo em uma só. Só que o ClickUp, ele foi lançado definitivamente em 2017. Só que em 2019, ele já apresentou um total de 200 mil usuários. Então, foi um crescimento gigantesco em pouquíssimo tempo, porque realmente a proposta dele era oferecer tudo em uma só, né? Todas as funcionalidades em uma ferramenta só. E aí, o ClickUp, com todo esse boom de crescimento, se eu não me engano, em 2021, eles receberam mais de 400 milhões de dólares investido. Ou seja, o que isso proporciona? Eles acabam tendo um investimento para poder ter mais melhorias na ferramenta. Então, a empresa ela foi avaliada, né, num valuation de 4 bilhões de reais. É o que... De reais não, desculpa, de dólar. É o que a empresa vale em 2021, né, que foi feito esse aporte. Hoje, provavelmente, vale até mais do que isso. Então, agora já entrando aqui em comparação entre o Trello e o ClickUp, a gente vai comparar o Trello e o ClickUp por recursos de gerenciamento de tarefas. Depois a gente vai fazer uma comparação de colaboração em equipe, como que essas duas ferramentas se comportam na hora de você estar falando com o time ali no dia a dia. E por último, a gente vai fazer uma comparação de personalização e integração dessas duas ferramentas.
Vamos lá, começando aqui pelos recursos de gerenciamento de tarefas e projetos. Então, o Trello, ele vai ter ali uma arquitetura, né, dentro do gerenciamento de tarefa, ele vai ter ali, número 1, quadro, aí depois listas, aí depois cartões. Então, ele tem essa arquitetura específica para você poder fazer todo o seu gerenciamento de tarefas. Já o ClickUp, não. O ClickUp, ele conta com uma arquitetura, posso dizer, um pouco mais completa. Por quê? Porque o ClickUp, ele tem ali os espaços, ele vai ter também as pastas, depois as listas e depois as tarefas. E acima do espaço, que é o número 1 lá que eu falei, tem o Workspace. Seria como se fosse o quadro do Trello. Então, o ClickUp, na minha opinião, ele tem uma arquitetura mais flexível para poder estar trabalhando dentro do gerenciamento de tarefas. Então, nesse ponto, na minha opinião, o ClickUp acaba ganhando em relação à arquitetura dentro de gerenciamento de tarefas e projetos. Aí depois a gente vai um pouquinho mais para visualização. O Trello, ele tem uma visualização ali de Kanban, né, se eu não me engano. Então, ele tem aquela visualização de quadros ali. E dessa forma, a gente consegue ter essa mesma visualização no ClickUp. Então, o ClickUp ele também traz essa visualização, tá bom? Só que o ClickUp também ele traz mais algumas visualizações. Então, o ClickUp ele traz também a visualização de lista. Você pode utilizar também uma visualização de calendário. Ah, eu quero ver as tarefas que estão aqui em nível de calendário. Ou então, não, eu quero visualizar essas tarefas aqui em nível de mapa mental. Você consegue ver suas tarefas em mapa mental. Então, você consegue ter uma infinidade de visualizações maiores do que o Trello também. Já eu também vou falar um pouquinho mais sobre o Trello, os benefícios dele também, mas aqui eu estou fazendo uma comparação justa entre as duas ferramentas. E aí vai ter vários outros pontos que os dois vão ter, que é a parte de comentário, etiqueta, a parte de data final, né? E aí vai ter mais alguns outros pontos que o ClickUp vai ganhar. Então, de forma geral, em relação a recursos, o ClickUp ele vai ter um pouquinho mais de vantagem, porque ele vai ter alguns recursos a mais, como rastreamento de tempo, estimativa de tempo, vai ter mais campos personalizados para você poder colocar na sua tarefa. Porém, entretanto, todavia, a gente tem aqui que separar entre duas hipóteses diferentes. O ClickUp, ele tem sim uma estrutura mais completa, mas por ele ter essa estrutura mais completa, ele vai precisar de um nível de tempo, né? Um nível de complexidade ali, de você fazer a estrutura sua, pouco maior. Então, beleza, ele vai ter ali a visualização em todos os níveis, vai ter também ali coisas que o Trello não vai ter, só que o nível de organização vai ser maior. Já o Trello não. O Trello, ele, por mais que tenha somente 3 níveis ali, basicamente, você consegue, por ter só 3 níveis, ter uma simplicidade maior. Então, para quem está procurando um pouco mais de simplicidade na parte ali de, eu não quero tantos recursos, que eu não quero me embananar agora eu quero uma coisa prática. Se você não está fazendo em lugar nenhum, o Trello ele seria uma opção, calma que ainda vou falar os outros pontos desse vídeo, mas o Trello em relação a gerenciamento de tarefas, ele vai ser uma ferramenta um pouco mais simples para você implementar. Então tem esses dois lados da moeda, não é só o ClickUp ou só o Trello. Então agora, segundo ponto, a parte de colaboração e comunicação entre a equipe. Qual das duas é melhor? Vamos lá. Entre as duas ferramentas, vai ter basicamente as mesmas coisas. Você consegue mencionar os dois, você consegue atribuir responsável, você consegue fazer várias coisas ali dentro das duas ferramentas. Porém, o ClickUp, ele tem alguns pontos a mais do que o Trello novamente. Por quê? Porque ele vai ter como ali você enviar e-mail diretamente do ClickUp, né? Então, ele vai ter alguns recursos a mais. Você já pode fazer uma integração bem rápida do Slack com o ClickUp. Então, a gente consegue ter um nível de complexidade não, mas de recursos maior dentro do ClickUp. Então, uma conclusão aqui, dentro do ClickUp, dentro do Trello, os dois é muito bom, só que dessa vez o ClickUp sim vai ficar um ponto a mais do que o Trello em relação à comunicação entre a equipe. Agora a gente vai para o último ponto, que é em relação à integração e personalização entre as duas ferramentas. Falando um pouquinho sobre integração em si, isolando a parte de personalização, basicamente as duas ferramentas, elas são muito boas dentro de integração. Qualquer ferramenta vai ter integração com o Trello, com o ClickUp. Se você for pegar um Zapier da vida, que ele faz integração entre duas ferramentas, ele vai ter o ClickUp, vai ter o Trello. Então, você consegue fazer muitas coisas nas duas. Eu não vejo nenhuma limitação em integração em nenhuma. Então, eu colocaria um empate. Às vezes, até por o Trello ser um pouquinho mais antigo, ele vai ter alguns recursos dentro de integração. Eu falo em si,
para conectar ferramentas um pouco maior do que o ClickUp. Porém, o ClickUp também tem API aberta, né, que é um código para você poder conectar outras ferramentas nele. Então, ele ficaria muito empatado. Então, as duas ferramentas, elas são muito boas nessa questão de integração. Você consegue integrar basicamente qualquer coisa nessas duas ferramentas. Agora, quando a gente fala um pouquinho sobre personalização entre as duas ferramentas, o ClickUp, ele vai sim ter mais recursos, tá bom? Por quê? Porque no ClickUp a gente tem uma personalização muito grande dentro de todos os itens que a gente for falando aqui. Então, desde a visualização que eu falei lá no primeiro ponto, desde também a parte ali de campos personalizados, né, que é os campos ali que você pode criar colunas personalizadas. Então, se você quiser criar uma coluna de fórmula, por exemplo, você consegue criar uma fórmula dentro da sua coluna para poder fazer contas matemáticas. Então, dentro do ClickUp, ele vai sim ter uma personalização maior entre comparação, né, as duas ferramentas. Então, resumindo, o Trello é para equipes bem menores. Se você está com uma pessoa, duas pessoas, eu recomendaria muito o Trello para você, porque realmente ele vai ser mais fácil para você começar ali. Você vai ter uma facilidade maior. Porém, se você tem já uma ideia de crescimento, de escala, você vai precisar de recursos colaborativos, de recursos para você conversar com a sua equipe. E nesse caso daí, eu recomendaria mais o ClickUp. Então, Ícaro, eu tenho um projeto aqui pequenininho. A minha ideia não é crescer muito ele, eu acho bem difícil isso, né? Mas, é um projeto aqui pequenininho, ou coisa um pouco mais pessoal mesmo. Eu quero deixar ali no Trello. Beleza, não vai ter problema nenhum. Vai ter alguns recursos ali que você não vai ter dentro do Trello que o ClickUp tem, só que vai te suprir numa boa, ele é bem mais fácil de fazer essa configuração. Então, daí, nesse caso, eu iria de Trello do que o ClickUp. Agora, se você tem uma equipe grande, ou você pretende ter uma equipe grande, já começa a montar o seu ClickUp, tá bom? Inclusive tem um vídeo, não sei se vai estar aparecendo aqui, eu sempre erro, ou aqui, para poder você clicar e ver um tutorial completo do ClickUp. Então, se você tem a tendência de criar uma equipe maior, você, na minha opinião, poderia ir pelo ClickUp. Agora eu vou te mostrar um pouquinho sobre o custo-benefício de cada um, tá? Eu vou mostrar agora aqui a tela do meu computador, para que você veja o preço de cada um, e aí você pode tomar a decisão um pouco mais assertiva para você. Os dois têm plano grátis, mas caso você coloque um plano pago no futuro, eu quero te mostrar a diferença aqui dentro da tela do meu computador. Vamos lá. Então, vamos lá. Falando um pouquinho mais aqui sobre o Trello, né? Vamos pegar aqui o Trello primeiro. A gente tem planos aqui a partir de $5, né? No caso aqui, pelo que eu vi, ele só cobra por mês isso. E aí depois ele vai para um plano de $10, né, por usuário. Também todos aqui, tanto o ClickUp, tanto o Trello, ele cobra por usuário. E aí aqui dentro desse plano premium aqui de $10, se cobrar por mês, ele vai para $12,50 aqui. Então, nesse caso, ele vai ter esses recursos aqui. Se você quiser dar um pause no vídeo, mas basicamente é isso dentro do Trello. E o ClickUp, ele vai ter esses planos aqui a partir de $9, tá? Se você for pagar por mês. Por ano também ele acaba saindo igual o Trello lá. Basicamente aqui ele é um pouco mais caro dentro do que o ClickUp quando você for fazer o upgrade. Porém, entretanto, todavia, a gente tem uma diferença aqui nos planos gratuitos entre as duas ferramentas. No plano gratuito do ClickUp, ele oferece bem mais funcionalidade do que o Trello, tá? Eu vou pegar uma tela aqui que eu costumo pegar, basicamente para poder fazer uma comparação entre o ClickUp e o Trello. Obviamente, como foi feito pelo ClickUp, o ClickUp ele vai pegar mais para o lado dele, obviamente. Mas aqui a gente tem uma ideia real, não tem nada disso aqui que está falando que é mentira, tá? Então, realmente, tudo que está aqui é verdade. Que essa comparação aqui no gratuito do ClickUp, o Trello pago não tem. Por que eu queria que você desse uma olhada nessa comparação aqui? Porque o Trello, na versão grátis dele, e o ClickUp na versão grátis, o ClickUp ele vai entregar bem mais recursos. Então, se você dar uma olhada nisso daqui, ó, você pode dar uma olhada. Ó, quadros Kanban, os dois vai ter. Só que a parte lá de visualização, que eu falei para vocês no início do vídeo, o ClickUp ele tem bem mais. Deixa eu ver aqui, ó, status de tarefas personalizados. Ele coloca vários pontos aqui, depois pode dar uma olhada nesse link aqui. Eu vou deixar isso aqui também na descrição, tá bom? Deixa eu até anotar isso aqui. Pronto, aqui já anotei para mim não esquecer. Então aqui, como eu falei, o link vai estar aí abaixo. Essa é aqui algumas funcionalidades que o ClickUp tem que o Trello não tem. Então aqui você pode ver que o ClickUp já tem um e-mail incorporado, que eu tinha falado que o Trello não tem. Então isso já está dentro do ClickUp. O Trello também tem como fazer, mas não incorporado já dentro. Mas aqui tem todas as funcionalidades que o ClickUp já tem. Mas então vamos lá, conclusão final. Eu não posso chegar para você e falar bem assim:
assim, cara, vai lá e usa o Trello. Ou então, cara, vai lá e usa o ClickUp. Que eu não sei qual que é a sua necessidade. Igual eu falei no início no início não, né? No meio do vídeo. Depende muito do tamanho e o propósito que você quer. Na minha opinião, se você tem uma equipe grande, ou você pensa em escalonar bastante essa sua empresa, você precisa ir sim para o ClickUp, na minha opinião. Tem como eu fazer isso dentro do Trello, Ícaro? Tem. Vai ser mais simples? Vai. Só que vai ter menos funcionalidade. E no futuro você vai precisar de mais funcionalidade. Mas não, nada impede de você ficar no Trello, não tem problema. Só que o ClickUp ele vai te oferecer uma funcionalidade maior. Em relação a preço, o ClickUp sim, ele é mais caro nos planos ali quando você for pagar. Porém, o plano grátis dele já tem muitas coisas que o plano pago do Trello não vai ter. Então esse é o ponto que você precisa raciocinar. E o principal ponto aqui do plano pago do ClickUp é que você consegue colocar um usuário pago, 2 usuários pagos e ter vários convidados sem pagar nenhum real. Então, se você quiser um vídeo desse, até comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo desse, como você pode economizar com os planos do ClickUp, que você coloca lá 2 planos pagos e você consegue economizar muito com o convidado. Você convida seu time e coloca eles como convidado. Vários cargos tem como você fazer isso. Agora, o mais importante de tudo, pessoal, eu quero que vocês comentem aqui abaixo desse vídeo. Claro, ficou algumas coisas faltando em alguns pontos que o ClickUp tem, que o Trello não tem, etc. Só que se eu fosse falar de cada funcionalidade, de cada ferramenta, a gente ia poder fazer um vídeo aí, sei lá, de uma semana que ainda não ia ficar pronto esse vídeo. Mas eu coloquei aqui os principais pontos que, na minha opinião, eu acho legal comparar os dois. Tem algumas coisas que não dá para comparar, porque tem algumas funcionalidades que o Trello não tem, que não faz sentido o Trello ter mesmo, mas eu acredito muito bem que essa comparação ela foi justa. Eu não estou recomendando 100% para todo mundo um ou outro. Eu fiz a minha recomendação que empresas que querem escalonar, empresas que querem ter uma escala maior, que tem recursos maiores, porque no futuro quer ver análise, quer ver dashboard, sim, vai para o ClickUp. E em pessoas que querem fazer, sei lá, anotações básicas, ou tem um projeto ali pequenininho que não quer que esse projeto, sei lá, cresça, ou então ele não tem um foco de crescimento, aí sim você pode ir para o Trello, na minha opinião, tá bom? Mas o mais importante de tudo é que eu quero que você comenta aqui embaixo desse vídeo o que você acha entre as duas ferramentas. Então é isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.